Cenário CBN. Desafios e perspectivas 2020. Olá, tudo bem? 10 horas e 35 minutos, está começando mais um Cenário CBN 2020. Desafios e perspectivas. Hoje o assunto é economia, é finanças, organização financeira, seja para a pessoa física, para empresas ou para profissionais dos mais diversos setores. Como está a situação hoje e o que podemos esperar para daqui 3, 4 meses, ou seja, para 2020. E sobre esse assunto, vamos conversar com Marco Mazzaro, que é economista e diretor financeiro da Uniprime, que é uma cooperativa de crédito com quase 30 anos de atuação no mercado. Marco, seja bem-vindo ao Cenário CBN. Muito obrigado, Ginês. Agradeço à CBN a oportunidade de falar um pouco sobre economia, assunto que particularmente gosto muito, mas principalmente trazer aqui algumas informações para os nossos ouvintes. Antes de a gente falar um pouquinho do ramo empresarial, Marco, vamos falar um pouquinho das casas, das famílias, explorando a sua experiência como economista. Hoje, o que as pessoas, de maneira geral, devem priorizar ou considerar para se organizar financeiramente? Não só agora, mas olhando para 3 meses, para 6 meses, como que as famílias devem olhar esse momento? Olha, primeiro eu preciso colocar então uma questão. A importância de se ter uma poupança de reserva das famílias. Então, no passado, eu lembro muito bem, quando a gente não tinha plano de saúde, na época que o Brasil ainda não tinha o plano de saúde, e o SUS não era o SUS, era o INPS, era um sistema um pouco diferente do que a gente tem hoje. Todas as famílias de classe média, classe baixa, tinham uma poupancinha em casa. Tinha um dinheiro guardado, não em casa, digo no banco, mas tinha um dinheiro guardado que era reserva para uma eventual enfermidade. Então, com o advento dos convênios, dos planos de saúde, a gente perdeu essa capacidade de guardar dinheiro. E eu acho que agora, nesse momento, a gente está se vendo numa situação em que é necessário a gente ter uma reserva, inclusive para momentos de problemas de saúde. Obviamente, dinheiro agora não resolveria o caso das famílias, porque o sistema de saúde pode entrar em colapso, mas você tendo uma reserva econômica, você poderia usar esse recurso para, por exemplo, se subsistir ou se sustentar em um ambiente adverso, como a gente está vendo, da economia. Então, eu acredito que esse é um primeiro ensinamento que o Covid vai trazer para as famílias. A gente tem que ter uma reserva em casa. Lembrar dessa lição de casa. Isso é uma coisa importante. Para o futuro, as famílias elas estão, todas elas apreensivas com a economia, principalmente com a saúde, mas sempre olhando lá o lado financeiro, da saúde financeira das pessoas. Eu acho que o Covid também ele veio aí para ajudar a gente a repensar nosso modelo familiar, nosso núcleo familiar. O que é importante para as famílias? É o consumo excessivo ou é talvez a segurança das pessoas, dos indivíduos? Vale a pena gastar excessivamente? Não é bom ter uma reserva sempre? Então eu acho que isso aí é um comportamento que a gente vai talvez mudar agora para frente, pensando sempre no risco. A gente vai olhar para trás e vai falar, olha, o que eu fiz, qual foi a lição que eu tirei do Covid? Falar, olha, uma das lições que eu garanto que a gente vai ter eu preciso ter um dinheiro guardado para uma eventual emergência. Isso é uma coisa interessante, que no futuro vai trazer um benefício também para a sociedade. Você ter um dinheiro guardado, uma poupança, sempre... Eu falo poupança, mas não é necessariamente guardar na aplicação da caderneta de poupança. Mas é um dinheiro guardado. E para a gente fechar essa lição, que é muito importante, Marco, para a família que está nos ouvindo, para o pai de família ou para a mãe de família, enfim, quando a gente fala do ponto de vista técnico, do ponto de vista de orientação, essa reserva, é claro que depende muito de família, da estrutura, do ganho de cada família, mas qual que seria o ideal? Guardar emergencialmente. Ótima pergunta. Minha mulher, ela sempre fala de um livrinho que o pai dela lia para ela quando ela era criança, O Homem que Ficou Milionário, alguma coisa assim, eu não lembro o nome. Mas era basicamente o seguinte: não há cidadão que ganhe
pouco que não consiga guardar 10%. Então, se você conseguir guardar 10% de qualquer coisa que você ganhar, já é muito, né? Você vai ter uma reserva muito boa. Rapidamente, em 10%, em um ano, você consegue juntar praticamente um salário de um mês. Então, se você fizer isso durante 10 anos, você vai ter muito dinheiro e, lógico, com juros a seu favor, você colocando numa boa aplicação, você vai ter um bom dinheiro para uma eventualidade, né? Uma reserva técnica. Então, eu acho que 10% seria o mínimo que qualquer família poderia guardar. E aí, alguns economistas dizem o seguinte: 10% você estaria com uma reserva muito boa, 20% você manteria o teu padrão de vida numa provável aposentadoria. E 30%, se você conseguir juntar da sua renda, você estaria rico. Então você pode escolher quais patamares aí. Exato. Tem que ter muita disciplina, né? Muita. E a Covid pode nos ensinar. A disciplina, ela não é de planilhas. Eu sempre falo isso. Olha, a planilha ajuda, né? Mas a disciplina é principalmente psicológica. Você tem que ter uma mente, né, bem tranquila com relação ao seu consumo. Consumir de forma a investir, e consumir mais como investimento e consumir menos como uma forma de extravasar o que você talvez precise, né, dos seus sentimentos, né, extravasar sentimento na compra. Então, comprar um monte de roupa, um monte de sapato. Estou falando isso, mas assim, é lógico, é importante você também se dar o seu presente, né, mas tudo na medida, tudo dentro do equilíbrio. Dentro das capacidades de cada família, né? A nossa sociedade é muito consumista, sem dúvida, e vai continuar sendo, mas ela precisa também aprender a ter uma poupancinha. A sociedade americana é consumista ao extremo, mas eles também têm uma poupança, que é a previdência deles, que gera muito resultado para a economia. Então agora eles estão colhendo fruto, né? Eles estão, a maioria deles, com desemprego, né? O americano está sofrendo muito, mas eu acho que a intensidade lá talvez seja menor do que aqui por conta dessa poupança familiar que eles tradicionalmente já têm. Então o brasileiro precisa ter isso também como uma lição e um ensinamento. Marco, com essa introdução muito importante, né, falando de abrangência, de família, de comportamento, de consumo, vamos ampliar nossa conversa agora, falar um pouquinho do Brasil. O Brasil já estava enfrentando algumas dificuldades, né, nos últimos anos. Tudo indicava, pelo menos nos gráficos, nos números, nas projeções, que 2020 seria um ano interessante do ponto de vista de crescimento econômico, de produção industrial, ou seja, da economia dar aquela recuperada, né, aquele ânimo. Aí veio essa pandemia, as coisas parecem que estão aí um pouco pausadas, né? Muita gente aguardando os próximos movimentos. E do ponto de vista de mercado, tanto você como economista ou como diretor-presidente de uma cooperativa de crédito, o que você já consegue visualizar para os próximos meses, a partir do segundo semestre, por exemplo, em relação a esse comportamento todo? Esse semestre agora é um semestre que meio que está perdido para todos, né? As empresas, elas estão consumindo as suas reservas, buscando, inclusive nas instituições financeiras, um amparo para passar esse momento, na esperança de que para o próximo semestre, em se resolvendo a questão de saúde pública, né, a gente tendo aí uma diminuição do número de casos crescentes e tudo mais, a gente consiga ter uma luz no final do túnel e aí as empresas tomarem as suas medidas, né, de investimento. Porque a empresa, segundo aí os estudos, o JP Morgan fez um estudo interessante sobre pequenas e médias empresas, a média de capital de giro de uma empresa hoje está em torno de 28 dias. Você tem empresas que têm capital de giro para, no máximo, 7 dias. Então, o que quer dizer isso? Né? Que tem empresas que ela tem uma mortandade maior, né? Principalmente a pequena empresa. Então, a gente está falando aí de restaurante. Restaurante teve um agravamento muito grande na cidade e em todos os lugares onde a gente teve o fechamento, né? E o afastamento social por conta do Covid.
essas empresas elas sofreram muito, né? Porque não tem o capital de giro, ela precisa vender, faturar, ela precisa abrir a loja, faturar, vender, para pagar o funcionário, para pagar o fornecedor. Então ela depende muito do dia a dia dela. Então essas empresas elas vão ter que se adaptar, né? Quer dizer, muitas delas vão fechar, isso é um fato. Muitas delas vão fechar momentaneamente, né, para reduzir os seus custos, e acredito que a partir do segundo semestre e talvez até o final do ano a gente tenha uma retomada dessas pequenas empresas, principalmente aquelas mais afetadas pelo Covid, né, onde aquelas que dependem de uma interação social maior, o restaurante, o shopping center, outras empresas que você depende da circulação de pessoas. Isso é uma coisa que vai acontecer na economia, né, na sociedade, mas também, por outro lado, a gente vai ver movimentos, né, de negócios, novos negócios que vão aparecer por conta também da criatividade das pessoas nesse momento. Eu até ia deixar essa pergunta para depois, mas eu acho que é o caso de fazer agora. A gente está falando de retomada, e quando a gente fala de retomada econômica, né, a gente também pensa que seria uma retomada da rotina empresarial, uma retomada do que é considerado normal. E essa retomada, Marco, na tua visão, ela passa a ser de que forma, como que isso vai acontecer? Nós voltaremos a ser a economia, a base econômica do Brasil hoje tem condições de a gente se recuperar rápido, né, dessas pancadas que todos têm tomado nos últimos meses? Bom, o Brasil está em uma situação talvez melhor economicamente do que muitos outros países do nosso hemisfério, né? Mas mesmo assim, lógico, vamos ter aí um problema sério, grave dentro da economia. Eu penso que as empresas de base, né, eu falo assim, a construção civil, a indústria de alimento, a indústria alimentícia, a própria agroindústria, né, o agronegócio, eles vão ter um impacto menor, né, até porque a gente precisa continuar recebendo esses produtos e serviços dessas empresas aí. As empresas de prestação de serviço, essas aí vão ter que ter uma modificação no modo de atuação, até por conta da necessidade de isolamento, de afastamento social. E aí vem as oportunidades, né? A gente vai ver algumas coisas interessantes aí acontecendo na economia. Falando aí da cooperativa, né, na qual eu sou diretor, a gente está inovando bastante, então eu acho que isso é uma coisa importante que está acontecendo. A gente está usando mais ferramentas que no passado todas as instituições ficavam com um pouco de receio por conta até por conta de fraude, né, que é muito comum dentro do meio eletrônico, né, quando você tem a pessoa ali na tua frente, é diferente de você falar com ela num aplicativo. Então eu acho que esse medo que a gente tinha, as empresas tinham do digital, ele agora não faz sentido. Então a gente está inovando, a gente está realmente agora usando as ferramentas digitais e indo para um mundo digital, né? De um mundo de conveniência, um mundo de mais rapidez, de mais facilidade, de custo mais barato. Portanto, o preço da prestação de serviço ou de produtos também tende a diminuir, e isso vai ser muito benéfico para o consumidor. Então, o que eu estou enxergando lá na frente? O modelo de negócio não vai mudar. A gente tem os modelos aí definidos, e esses são esses. O que deve acontecer é que a ferramenta para esses negócios ela vai ser adaptada, né? O que a gente tem hoje é muito bom, a gente já tem uma tecnologia muito boa, e eu acho que as empresas devem seguir esse caminho logo após a diminuição, né, do número de casos, o Covid, a gente tem uma liberdade maior até para sair de casa. Então eu acho que isso aí vai ser muito interessante, né? A gente vai presenciar coisas que a gente não via, né, no passado. Então, assim, tem senhores de 80 anos de idade hoje usando aplicativo de banco para pagar suas contas, né? Pessoas que não viveram a era digital, mas que agora, por força
do isolamento tiveram que se adequar. Tiveram que se adequar. Então, isso é uma coisa interessante. Estão aprendendo uma ferramenta nova e a gente vai ver um mundo digital mais inclusivo, né? Então, pessoas que estão fora do sistema bancário agora com a distribuição dos R$600, por exemplo, né, foram obrigados a entrar para o mundo digital, baixando o aplicativo da instituição financeira. Então, isso aí vai trazer muitos benefícios para a sociedade brasileira. A gente está incluindo mais pessoas na cadeia de consumo. Agora, Marco, aproveitando, não posso deixar de aproveitar a expertise da Uniprime, né, que é uma cooperativa que também veio se atualizando nos últimos quase 30 anos aí de mercado. E você citou aqui duas palavras que eu anotei: inovação e ousadia. Citou a questão também da tecnologia. E que você pudesse compartilhar com quem está nos ouvindo e vendo, na prática, do ponto de vista de inovação e ousadia, e até de relacionamento com o cliente. O que você poderia compartilhar com outras pessoas ou com outros empresários que vocês estão adotando agora e que já está dando resultado e que isso possivelmente pode continuar após a pandemia? Bom, falando assim do nosso negócio, né, da nossa empresa, da cooperativa de crédito, que oferece aí vários produtos e serviços para os nossos cooperados. A gente tem para lançar agora a conta digital. Ela era um projeto, mas agora com o Covid foi antecipado. A gente está lançando nos próximos dias aí a conta digital. A pessoa vai poder fazer a abertura da sua conta no conforto do seu celular. Temos aí oferecido, né, crédito, contratação de crédito através do aplicativo. Então, a pessoa que está passando por um momento difícil, né, onde, por exemplo, profissionais que a gente atende muito, né, dentro da cooperativa, profissionais liberais, parou, né? Então, assim, o advogado não tem aonde atuar, porque os tribunais estão fechados, a maioria. O dentista não pode, por conta da pandemia. O médico está restrito. Então, tudo isso vai trazer uma diminuição da renda. Esse profissional ele pode acessar o aplicativo e fazer uma contratação de um empréstimo que ele possa pagar até 90 dias para frente, a primeira parcela, e num custo e benefício muito interessante para que ele possa passar por esse momento com segurança, sem precisar ter que sair, se expor à pandemia, né, no conforto do celular, pagar as suas contas, né, através do nosso aplicativo. Então, liberação de crédito, contratação de seguros, contratação de previdência, de consórcio, tudo isso a gente está facilitando através das ferramentas. Ferramentas que são já conhecidas, né, mas que, como eu falei no começo, as instituições sempre tinham algumas restrições, até questões legais, né? Agora parece que consolidou, né? O presidente Jair Bolsonaro, no início do ano, ele autorizou a assinatura digital, eletrônica, como uma forma reconhecida pelo governo para que a gente possa usar os contratos. Então, meio que facilitou a vida das pessoas. Eu não sabia o que ia acontecer com a pandemia, mas isso trouxe um benefício muito grande para o mercado empresarial. Então, hoje a gente faz contrato via e-mail. Você troca um e-mail e a pessoa assina digitalmente os contratos de crédito, de seguro, de outros produtos financeiros. Eu falo da cooperativa, mas tudo isso está disponível para qualquer pessoa ou qualquer empresa que hoje queira trabalhar no mercado digital. Está muito acessível, né? Então, a cooperativa tem feito bastante inovação nesse sentido, facilitando bastante o acesso ao cooperado aos produtos e serviços da empresa. Ô Marco, olhando ainda mais para a questão de Brasil, né, a gente teve aí a aprovação da reforma da Previdência, que já foi vista de forma muito positiva, não só no mercado interno, como no mercado externo. Havia aí também missões difíceis, reforma tributária, reforma previdenciária, enfim, toda essa questão que estava, né, pelo menos dava demonstrações que aconteceria esse ano, e não sei se ainda vai acontecer ou não, mas o Congresso parece estar bastante focado nas questões de incêndio, né, de apagar incêndio
por conta da pandemia. Agora, essa conjuntura toda, se o Brasil conseguir aprovar essas reformas, e qual que é a importância disso tudo para que a gente saia ainda mais forte no final do ano? Eu acho que a gente pode separar primeiro os Brasis que a gente tem, né? Então, nosso Brasil aqui é Centro-Oeste, agronegócio, basicamente, é o que a gente tem. Esse aí está salvo, né? Eu acredito que a gente tem, salvo maneira de dizer, mas dentro do que está acontecendo no Brasil, a gente tem uma perspectiva melhor do que o resto do país. Então, olhando os números, né, a gente enxerga que o agronegócio está indo muito bem, graças a Deus. E é o nosso ambiente aqui, onde a gente trabalha. Em termos de reforma, existem necessidades aí, até para o setor agrícola, né, do agronegócio, que o presidente já fez uma série de medidas provisórias que precisam ser aprovadas pelo Congresso. E está na esteira, né, tá parado. Também medidas provisórias importantes para a população de baixa renda, pessoas que estão precisando agora de medidas, né, protetivas, né, para tentar salvar as vidas. Tudo isso está parado, né? Então o Congresso hoje está numa disputa muito grande. A gente vê com muita preocupação esse ambiente político que está influenciando nas vidas e na economia das pessoas. Então, o que a gente pensa, né? Passado essas disputas, né, políticas, a gente vai vir aí com uma possível eleição, né, municipal. Passado isso, talvez aí a gente consiga ter uma noção melhor do que as reformas que precisam ser implementadas, né? Você falou muito bem da tributária, essa é uma reforma importante, mas no meio disso tudo, né, a gente está passando por um carnaval aí que é a política brasileira, que sempre foi assim. Na verdade, a gente nunca deixou de ter problema, né? Ter o carnaval na política. Exatamente. Nunca deixou de ter problema, nunca deixou de carnaval, nunca deixou de acontecer. Então eu acho que nós, brasileiros, que já estamos acostumados com isso, é mais um ano, né, típico do Brasil, não atípico, típico do Brasil na política. O que precisa ser feito para o próximo ano, talvez, é uma agenda bem positiva, né? A gente precisa ter uma agenda bem positiva no sentido de que o que a gente vai gastar de dinheiro para o Covid, né, para a pandemia, a gente está falando, o governo federal está falando algo em torno de 90 bilhões. Só para Campo Grande a gente já vai ter para a saúde pública para os próximos meses 148 milhões de reais. O Estado como um todo vai receber quase mais de 400 milhões de reais. Então esse dinheiro que está sendo injetado na economia, em algum momento a gente vai ter que pagar. A sociedade vai ter que devolver esse dinheiro. E a única forma que a gente tem de devolver esse dinheiro é através de tributos. Então, alguns tributos provavelmente vão ter que ser reajustados, e aí eu falo para mais, nunca para menos, né? Outros vão ter que ser melhorados, né? A forma de tributação, para simplificar, para diminuir o custo do Brasil. Então, para o ano que vem, a reforma ela vai ser muito mais importante. E eu acho que, passado esse problema político que a gente vive, que é momentâneo, aí sim vai abrir espaço para uma grande discussão nacional. Tenho fé de que a gente vai fazer uma boa reforma tributária, tirar um pouco das injustiças que existem, né, e distribuir melhor esse dinheiro público, né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, para o ano que vem, com certeza, alguma coisa deve melhorar. Para finalizar, Marco, se possível aí em 30, 40 segundos, a tua visão pós-pandemia. Pós-pandemia, a gente vê eu vejo, né, a minha visão, eu vejo um país pouco sofrido, né? As pessoas vão sofrer as suas perdas, lógico, mas também vão ter um aprendizado, né? É como se fosse uma queimada numa floresta. Ela vem, ela devasta, ela muda o cenário, a gente perde um pouco o chão, mas depois, quando vem a chuva, começa a vir o broto e aí começa tudo a ressurgir. Então, é isso a imagem que eu deixo para os ouvintes, né? Que é uma queimada que está vindo por aí
e a gente vai passar por ela e depois tudo vai ressurgir. É o ciclo natural da vida. Eu conversei com Marco Mazzaro, economista e diretor financeiro da Uniprime, cooperativa de crédito com 27 anos no mercado. Marco, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, agradeço a todos. 11 horas em ponto, estamos encerrando mais um Cenário CBN 2020. Voltaremos com novas entrevistas para compor esse quadro que é importante e estratégico para a gente entender esse momento pelo qual estamos aí atravessando. Uma boa tarde para você e até mais. Cenário CBN. Desafios e perspectivas 2020.